Vamos lá então, pessoal, para a nossa última aula do curso, que é a aula sobre câncer. O câncer, ele pode ser visto como um processo de evolução de uma célula dentro de uma população de célula. Né? No período de uma vida humana, você tem milhares de células no seu organismo que são similares a um ecossistema com várias populações de organismos, onde cada população é um tipo de célula. Né? Então, se você traçar um paralelo, uma analogia, o câncer ele é o produto da seleção natural de uma célula, né, de uma população de célula dentro de um ecossistema de células, que seria um ecossistema de células do seu corpo. Né? Os processos para a evolução de uma população em um ecossistema não são muito distintos dos processos de evolução das células cancerígenas dentre os diversos tecidos do seu corpo ao longo de uma vida. Então, o câncer ele é entendido como um verdadeiro processo evolutivo. No caso, a gente fala microevolutivo, porque a gente está no microscópico aqui, né? As células você não consegue ver. Vamos lá. Os cânceres, eles são classificados de acordo com a origem do né? Então aqui eles vão ficar um pouquinho perdidos porque vocês ainda não tiveram histologia. Mas pode consultar o nome dos tecidos. Por exemplo, o tecido epitelial, né, todo câncer que vem do tecido epitelial recebe o nome de carcinoma. Você tem vários tecidos epiteliais no corpo, né, normalmente são tecidos que revestem os órgãos. Né? Você tem, o melanócito, né, é uma célula do tecido epitelial, uma célula especializada em produzir melanina. Quando esse tipo de célula que está dentro do tecido epitelial, né, é uma das células que estão dentro do tecido epitelial, dentre outras várias. Quando ele vem quando ele dá a origem dele vem dessa célula aqui, ó, a gente chama de melanoma. Quando está em outros tecidos, como conjuntivo e muscular, conjuntivo propriamente dito e muscular, a gente chama de sarcoma. Quando é do plasmócito, que é uma célula do sistema imune, a gente chama de mieloma. Né? Leucócitos também, leucemias também são células são do tecido imunológico aqui, né? É do tecido sanguíneo, do sistema imune. E for linfócitos, linfomas, né? Vamos então. Aqui é americano, viu? Isso aqui não serve para o Brasil. O Brasil as proporções são diferentes, né? Porque, por exemplo, lá não tem tanto incidência de raio solar como aqui, né? Então lá você tem uma predominância de carcinomas, né? Ou mais frequente de reprodutivo, né? Como você está vendo aqui, o maior barra é o reprodutivo e digestório, né? Seguido aí de respiratório e mama, né? E os outros em menor frequência. É claro que isso muda de acordo com o ambiente, porque o câncer ele pode ser estimulado pelo tipo de comida, pelo hábito alimentar, pela incidência de raios ultravioletas, por diversas exposições ambientais distintas. Aqui é só um gráfico, só para você ter uma ideia das proporções. No verdinho é o número de pessoas que adquiriram, né? E no azulzinho é o número de pessoas que morreram desse tipo de câncer, que não conseguiram se recuperar. Né? Aí você percebe que alguns conseguem recuperar muito, né? E que outros nem tanto. Né? Como esse aqui, por exemplo, né? Do sistema respiratório. Aqui, esse gráfico, ele está mostrando aqui, ó, no eixo X, o número de divisões. Então, você tem uma célula, aí vira 2, primeira divisão. 2 vira 4, segunda divisão. 4 vira 8, terceira divisão. Então, aqui é o número de divisões. Né? Então, aqui é a 10ª divisão. Quantas células tem? 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, né? É o número de células que vai estar aqui. Né? Mas não precisa saber a matemática, não, que é 2 elevado a 20, precisa saber o número de células que vai ter. Aqui é o número de divisão. Dividiu uma vez, dividiu duas. Quando divide, só quando depois dele dividir 30 vezes, na 30ª divisão, na 30ª mitose em sequência, é que ele vai ganhar o quê? 10 milímetros, que é 1 centímetro, que vai poder ser palpável. Você vai conseguir perceber ele. Né? Isso, você já está bem perto, né? No 30, perto do 30, ó, e perto do 40 já é a morte dos pacientes. Né? Quando percebe, já está bem perto do fim. Né? Quando você faz exame, a mamografia consegue perceber um pouco antes. Isso pode fazer toda a diferença. Porque se você conseguir descobrir antes da metástase, você se salva. Depois da metástase, dificilmente. Né? Aqui é para você entender que cada câncer tem um RG, uma identidade, porque ele é produto de uma mutação. Esse aqui é provocado por uma mutação genética. Né?
onde acontece a translocação, ou seja, troca um pedaço de cromossomo com outro. Esse aqui é o 9, esse aqui é o 22, 22 troca com 9, tá vendo? Ele pega um pedaço do 22 e vai pro 9. Aí o 9 fica com um pedacinho a mais, né? E o 22 fica com um pedacinho a menos. E aí na Filadélfia, aquele cara descobriu isso, chamaram de Filadélfia. Quando você encontra esse cromossomo em qualquer célula do indivíduo, ele tem esse tipo de câncer, né? E a pergunta é, o câncer é uma doença genética? Então, claramente, né? Não há dúvidas. Só que o mecanismo genético pelo qual ele pode ser desenvolvido varia muito. E a pressão ambiental sobre ele, quanto o ambiente pode determinar ele, também varia muito. Então você tem os dois elementos, ambiental, né, e genético. Genético, por exemplo, esse gene aqui, o BRCA1, quem nasce com esse gene aqui, né, não pode tomar sol. A pessoa tem que ficar que nem um vampiro, tem que ficar à noite trancada em casa. Porque se ela sair no sol, que nem a gente sai, mesmo que passa protetor solar, ela vai morrer de câncer, não tenha dúvida, né? Se você colocar esse nome aqui na internet, quem gosta de ver foto dessas coisas, ó, pode pegar esse nome aqui, coloca na internet, coloca lá no Google Imagens, você vai ver várias imagens das pessoas, né, e vários relatos de várias populações, inclusive aqui no Nordeste, que as pessoas têm que viver trancadas em casa à noite, no escuro, só podem ter atividade à noite, né? E ele sofre, além de você ter um gene ou outro, você também tem o quê? Alterações epigenéticas. O que são alterações epigenéticas? São alterações que acontecem nas proteínas do cromossomo, não no DNA. E essas alterações cromossômicas, elas podem provocar a câncer, né? Elas são fatores promotores do câncer. E também mutações somáticas. O que são mutações somáticas? São aquelas células que quando elas sofrem mutações, as mutações que elas sofrem não passam para o descendente, porque está na célula somática, não é reprodutiva, né? Mas essas células somáticas, né, elas podem ter uma mutação que torna elas propensas a sofrer nova mutação e formar um câncer, né? Então o que a gente fala que o câncer, uma das formas muito conhecida, né, popularmente, é que você tem a questão da propensão genética, né? Tanto e essa propensão genética nada mais é do que você ter uma constituição genética tal que para você é mais fácil, né, adquirir, desenvolver um câncer. Um exemplo disso é que, por exemplo, o SUS, se você chegar no SUS e mostrar que sua mãe e sua avó tiveram câncer de mama, eles não esperam você ter câncer de mama para tratar você e nem vão ficar pedindo para você fazer exame regular. Eles vão oferecer a você uma cirurgia para substituição da mama, para colocar silicone no lugar da tua mão, para extração da mama. No caso da Angelina Jolie, era o caso de um gene, né? Ela tinha um gene que quem tinha aquele gene tinha 8 em cada 10, né? 80% de chance, ou mais, não lembro o número exato, de ter o câncer, né? Então, nesse slide a gente está vendo que você tem mutações celossomáticas, que, né, você pode ter a propensão para ter mais mutações epigenéticas, que ou seja, não propriamente no DNA, mas nas proteínas dos cromossomos, e mutações genéticas, como é o caso desse gene aqui. Todo mundo vai ter câncer. Todo mundo, se viver até os 100 anos. Essa curva aqui, ó, mostra a coincidência de câncer por idade. Ó, de 0 a 10, quase nada. Com 20, nada. Aí 30 começa a aparecer. 40 começa a aumentar, 50. Olha aqui. 60. Olha aqui, 60 para 70. E para 80. E para 90. E para 110, né? Ou seja, essa por que isso, né? Por que as pessoas mais idosas apresentam maior probabilidade, né? A incidência, né, é muito mais alta nas pessoas mais idosas. Porque o câncer, ele vem de uma mutação. E quanto maior a idade do organismo, né, do indivíduo, maior o número de mutações que as suas células sofreram, maior o número de divisões celulares, então maior o risco de, durante uma divisão celular, você provocar uma mutação, porque é onde as mutações acontecem? Durante o processo de divisão celular, de duplicação, né, e separação dos cromossomos, né? Durante a duplicação você pode duplicar errado, alterar um gene, durante a separação você pode separar o cromossomo errado, provocar uma anomalia. Então, quanto maior a idade do indivíduo, né, mais mitose, mais chance de ter câncer. Aqui já é ambiental, é o caso do cigarro. Veja, nesse gráfico, no eixo X você tem uns anos, ó, de 1880 até mais ou menos 2005. Né? 2000 uns quebradinhos. Vamos pegar aqui até 2000 já serve. Né? O que você tem? Ó, quando você olha aqui em vermelho, o que você está vendo aqui em vermelho? O consumo de cigarro. Então aqui está o número de consumo de cigarro.
o número de cigarro por bilhões, cigarros por consumo de cigarro por ano, né? Bilhões de cigarro, 5 mil bilhões de cigarro. É, é, 5 vezes 10 a nona cigarros, tanto faz, né, o número. Ou seja, à medida que a partir de 1920 vai passando o tempo, que vai acontecendo, as pessoas vão fumando e vão cada vez mais se tornando dependente. Então, o que acontece? O número de pessoas, né, que consomem cigarro vai aumentando, né? À medida que vai passando os anos, vai aumentando o consumo de cigarro. Quem consome? As pessoas, né? Agora, o que acontece? Como esse tipo de atividade provoca câncer, mas com um certo delay, ó, com delay de 35 anos, né? Que aconteceu? O número de cânceres associado ao tabagismo, ó, aumentou paralelo, tá vendo? Só que com 35 anos de atraso, tá vendo? Então, por isso que por isso que você tem né, a indicação aqui de que esse tipo de câncer é provocado por cigarro. Uma das indicações é essa, né? Olha como essas duas curvas são muito simétricas, né? Mas você também identifica o tipo, pelo tipo de mutação que ele tem, né? Porque, como eu falei, cada câncer tem uma identidade. Câncer é um nome só para mais de 200 tipos de doenças diferentes, ou seja, de mutações de câncer de tipos diferentes, uns mais agressivos, outros menos. Já já a gente vai ver a classificação deles. Aqui em azul, ó, são as células que têm câncer no pulmão, mas que o câncer no pulmão não foi provocado por cigarro. Esse verdinho é provocado por cigarro. Como ele é provocado por cigarro, ele aumenta junto com o cigarro. Isso é uma constatação. Agora aqui os dois principais tipos, né, de tumor, o benigno e o maligno, né? O benigno, ele fica preso dentro do tecido onde ele nasce, tá vendo? Ó, você tem aqui, ó, um túbulo qualquer, um ducto, né, um ducto de salivar, um ducto de glândula mamária, qualquer ducto no seu corpo, né, o ducto, secreção pancreática, digestivo, qualquer ducto. Você tem a luz do ducto, onde vai passar o líquido, as células do ducto, que fecham o ducto, e a chamada lâmina basal. Vocês vão ver bastante, vão conhecer ela na histologia. A lâmina basal é um tecido, são um conjunto de proteínas, né, que delimitam, né, que cercam o ducto aqui e também separam um tecido de outro. Veja bem que elas não conseguem, essas células sofrem mutação e se multiplicam. E quando elas se multiplicam, ela provoca a morte das outras, e aumentando o número dela, né? Notem que ela não tem o mesmo formato da célula original que originou ela, tá vendo? O citoesqueleto dela faz ela ter um formato completamente diferente. Então ela muda em forma e função. Ela ocupa o lugar da célula original, né? Então a célula original, se tinha uma função, essa função é perdida. Porque a célula cancerígena ela só faz se multiplicar, certo? Mas como ela está presa dentro da lâmina basal, dentro desse tecido, ela não escapa, ela não sofre o que a gente chama de metástase, ela não invade outros tecidos. Por isso, ele é dito benigno, porque basta você extrair e acabou, você retira ele todo. Agora, o maligno não. Ele consegue romper a membrana basal e invadir outros tecidos, um processo que a gente chama de metástase. Então, por exemplo, a diferença entre um adenoma e um adenocarcinoma. Né? Um adenoma ele vai ficar preso dentro da glândula. O adenocarcinoma não vai ficar preso, vai se soltar e vai provocar metástase, vai se espalhar, né, pelo corpo. E em cada local que ele se estabelecer, ele vai formar um novo sítio, né? Uma nova multiplicação, um novo tumor. Aqui é um exemplo, né, de histologia mostrando. Aqui é o tecido epitelial, aqui lâmina basal, que é o tecido conjuntivo. Aí ele começa a crescer, ó, começa a se multiplicar, que é essa parte mais escura, tá vendo? E aí ele toma todo o tecido epitelial, depois invade o tecido conjuntivo. Ó. Aqui já está invadindo, certo? Aqui para explicar o seguinte, as células cancerígenas, para você chegar nelas, normalmente você tem várias mutações, uma, duas, três ou mais mutações, né? Como que se dá esse processo? Olha, nesse desenho você percebe claramente. Você tem aqui as células normais, uma delas sofre mutação. Né? Essa que sofre mutação, ela passa a adquirir uma capacidade de proliferação muito maior. Então ela aumenta em número comparada com as demais. Né? Porque quando ela se multiplica, ela aperta o botãozinho e fala para outra assim, amiga, morra. Aperta, encosta o dedo assim, morra. Né? Aí não é amiga, né? Inimiga, morra. Encosta os dedos. Mas tem inimigo que chama de amigo, né? Amiga, morra. Né? E aí as outras vão morrendo e ela vai se aumentando, entendeu? Ela vai aumentando o número delas e diminuindo das outras, proporcionalmente. Aqui você tinha uma para várias, aqui você já tem 5 para várias, né? Já aumentou, já proporcionalmente 5 vezes nesse esquema aqui. Bom, como ela se multiplica mais, ela tem mais chance de sofrer mutação. Então ela vai sofrer uma mutação e formar um novo tipo de câncer. E esse processo vai se repetir novamente,
mais uma vez, ou mais duas, ou mais três, até você chegar na célula que é cancerígena, que vai romper a membrana, a membrana basal ou lâmina basal. Então, os dois nomes são a mesma coisa, só muda a perspectiva de quem está falando, né? Quando é o histologista, ele fala lâmina, quando é o cara que estuda microscopia eletrônica, ele fala lâmina e o histologista fala membrana basal. Mas tanto faz. A membrana ou lâmina basal é rompida, então ele invade outros tecidos. Aqui é para mostrar o que? A instabilidade do câncer. Quando você pega um câncer, cada cromossomo aqui é para ter uma cor. Quando você pega duas cores aqui, é tudo o que? Translocação. Então você tem o que? Uma instabilidade genética. Né? O câncer, a célula cancerígena, os genes dela estão todos alterados e muito estáveis, sofrendo muitas alterações e muitas mutações. Né? Outra coisa interessante é que a célula cancerígena ela não envelhece. Ela escapa à senescência. Por quê? Porque ela consegue manter a atividade da telomerase, que é uma enzima que protege a extremidade dos nossos cromossomos. Né? A Dolly, quando ela foi clonada de uma ovelha adulta. Então, ela apresentou problemas de senescência muito antes do que as ovelhas que não foram clonadas. Por quê? Porque quando a mãe dela formou ela, as extremidades cromossômicas das células da mãe já tinham sido degradadas, porque a telomerase não consegue proteger muito bem. E quanto mais você envelhece, mais as extremidades do cromossomo são rompidas no processo de mitose, de multiplicação, de divisão, né? Que a gente chama de senescência. A senescência está associada com o quê? A degradação das extremidades do cromossomo, dos telômeros, né? E quem protege isso é a telomerase. E ela não consegue manter a atividade da telomerase para ela não envelhecer. Né? Você fica, às vezes, quando descobre o câncer, ele está no seu corpo há anos, ele não envelhece. Né? Porque ou ela mexe na telomerase, aumentando a atividade da telomerase, ou ela coloca pedaços de cromossomos a mais. Né? Você tem aqui, ó, imagina que aqui, ó, aqui é o final do cromossomo. Ele pega outro pedaço de cromossomo, coloca aqui e pega outro pedaço aqui. Então, quando está degradando essas partes, não está degradando o cromossomo principal, que é importante. Então, o que ele faz? Ele aumenta as extremidades do cromossomo, e como aumenta também a atividade telomerase, assim, ele consegue evitar a senescência. Ou seja, ele não fica velho. Aqui são os outros dois escapes, né, que o câncer tem. Numa célula normal e homeostase, você tem lá a multiplicação celular, ou divisão celular, ou mitose, e a morte celular programada, ou apoptose. Né? Os dois estão em equilíbrio, o tecido se mantém em equilíbrio. Né? Tá formando um pouco e está morrendo um pouco, tá formando um pouco e está morrendo um pouco. Como os dois estão na mesma quantidade, o tecido se mantém do mesmo tamanho. Quando você aumenta a divisão celular ou quando você diminui a apoptose, você forma tumor, certo? E o tumor, ele consegue fazer com que a célula se multiplique e escape dos sistemas de controle da divisão celular. Lembra que a gente viu os sistemas de controle? Primeiro, lá no G1, para ver se o ambiente é favorável, para ela duplicar, entrar na fase S. Aí você tem o outro controle para sair do G2 e entrar na mitose, e outro para sair da mitose. São os sistemas de controle de divisão celular. Ele escapa disso tudo. Né? Ele escapa e vai se multiplicando que nem um louco. E ao mesmo tempo, ele escapa também da apoptose. Né? Quando uma célula tem estímulo para formar apoptose, você viu lá, tem vários, quando a mitocôndria fica velha, né? Libera a proteína BCL2 lá, né? Você tem fatores externos, né? Alteração do DNA, você tem várias coisas que pode acontecer com a célula que disparam as caspases e provoca apoptose, pois ela escapa de tudo, de todos aqueles sistemas de controle. Ela escapa dos controles da mitose e dos controles da apoptose. Aqui um exemplo, ó. Você tem aqui fibroblasto, o fibroblasto vai crescendo. Como é uma célula que cresce por contato, ele cresce sobre o substrato, não cresce no líquido boiando. Você pode aqui estar cheio de líquido. Só que a hora que ele encontra na extremidade aqui, e ele encontra a placa aqui, encontra outra célula aqui, ele recebe um estímulo para parar de se multiplicar e ele se mantém aqui. Quando você tem célula cancerígena aqui, ela se multiplica e ela não tem o quê? O limite que o fibroblasto recebeu de controlar a mitose e de estimular a apoptose, né, de forma que mantém a população estável. Né? Ele perde esses controles, né, tanto de apoptose quanto de mitose. Então ele não tem apoptose e continua tendo mitose, vai se multiplicando. Nesse caso aqui, ele cresce para cima. Né? E outro escape dele, né, é o escape aqui é um exemplo do escape da apoptose, né? Você está vendo essa parte mais clarinha aqui dentro? Isso aqui são células que estão morrendo por necrose. Ou seja, por que elas morreram por necrose? Porque o tumor cresceu tão rápido que não deu tempo de chegar vaso sanguíneo para mandar oxigênio e nutriente aqui.
E ele continua crescendo muito rápido, né? Então ele consegue suportar, né, os diversos estímulos para a apoptose. Ele chega a morrer por necrose, mas por apoptose ele não morre. Né? E ele suporta uma situação de estresse muito grande, porque o fato de você ter um monte de célula morta aqui dentro, né, isso libera um monte de substância para acabar com o resto que está aqui do lado. Mas ele suporta, a gente chama isso a gente se refere isso a ele suportar situações de estresse, situações que levariam à morte do tecido, né? Ele tem uma capacidade anormal de suportar o estresse e de suportar dano no DNA e não parar de se multiplicar e não sofrer apoptose. Coisas que aconteceria com qualquer célula que tivesse dano no DNA, que tivesse falta de oxigênio, que tivesse tecido necrosado em volta, né? Todas as outras células entrariam em apoptose, mas ele é muito resistente. Outra coisa interessante é que quando a célula cresce, ela envia sinais para todos os tecidos que estão em volta. Então ela manda sinais para os vasos sanguíneos, para os vasos linfáticos e para as células, fibroblastos, por exemplo, que vão sintetizar a matriz extracelular, para modificar e preparar todo o ambiente em volta para servir e para nutrir ela. Entendeu? Só que, nesse caso aqui, ela fez isso, mas ela cresce tanto que não dá tempo do vaso sanguíneo crescer e alcançar, porque ele se multiplica mais rápido do que os vasos sanguíneos que estão aqui dentro. Aqui é um vaso sanguíneo, ó. Aqui é outro vaso sanguíneo, mas aqui no meio não tem vaso sanguíneo. Você tem vaso sanguíneo na periferia só. Tá para ver um aqui e outro aqui, né? Então o que acontece? Embora ela tenha esse controle todo, né? Em alguns casos ele cresce tão rápido que esse controle não é suficiente. Por isso que você tem a necrose aqui no meio. Se ele fosse suficiente, você não teria essa necrose. Mas o interessante é que há toda uma modificação do ambiente à volta, obedecendo os comandos dela para manter o desenvolvimento dele. São os leucócitos, o sistema imune não vai atacar, não vai destruir, os vasos vão fornecer nutrientes, o sistema linfático vai tirar, o líquido, a matriz extracelular vai dar estrutura, sustentação para ele, etc. Todo mundo aqui trabalhando para ele, né? Outra característica importante é a capacidade de viver sem ar. Você esgana ele, segura o pescoço dele, tira o ar dele, não adianta nada. Ele continua, porque ele desvia a fosforilação da ativa para lactato, ou seja, ele respira de forma anaeróbia, né? Ou seja, se tiver açúcar, já é o suficiente, não precisa chegar oxigênio. Mesmo que não tiver um vaso sanguíneo para levar oxigênio, se tiver nutriente para ele, se chegar um açúcarzinho lá, ele já é o suficiente para ele. Então ele é muito bem adaptado a estresse oxidativo. E aqui são os exemplos da metástase, né? A lâmina basal, ele se desenvolve e aí ele vai sofrer a metástase, né? A metástase é importante entender, né? Que a migração ao longo da corrente sanguínea, menos de 1 em 1000 das células sobrevivem para formar a metástase, né? Você tem 1000 células que saem, só uma que consegue se estabelecer. Só que o número de células que sai todo dia um pouco, e se multiplica muito rápido. Isso passa anos, você pode ter milhões ou bilhões de células formando novos tumores, né? Quando a pessoa morre na metástase é por quê? Porque a gente encontra essa aqui, vem aqui e faz uma cirurgia. Não dá para fazer cirurgia. Quimioterapia, a radioterapia, não dá para fazer rádio, quimioterapia. Ou seja, tenta matar de forma química, de forma física, de forma cirúrgica. O principal é cirúrgico. A primeira coisa no câncer é tentar remover cirurgicamente. Mas tem órgãos que não dá para você tirar, que você tirar você provoca a morte. Então você tenta matar só essas células com quimioterapia cada vez mais específica. Mas a quimioterapia acaba afetando as outras células e dá os efeitos colaterais que vocês conhecem, né? A queda de cabelo e muitos outros, porque as outras células param de fazer mitose também, não só as células cancerígenas. O fato é que existem centenas de outros. Você tira esse, passa 6 meses, vem mais outro, vem mais outro, vem mais outro, e você vai tirando até quando você ganha. Chega uma hora que você não aguenta mais tirar. Você não aguenta mais quimioterapia, que não aguenta mais radioterapia. Então você vai morrer do tratamento. Você vai morrer de arrancar câncer de você, de te fazer quimioterapia, de fazer. Porque eles podem, numa metástase muito longa, pode ter milhares, né? Então é infinito. Ele vai aparecendo novo até você não aguentar mais, né? Mas esses são os casos mais drásticos abandonados. Veja, por isso é muito importante você entender que é necessário que você faça exames regulares de checagem, né? Principalmente os cânceres mais frequentes, os de mama e pele, né? No nosso caso aqui no Nordeste, por causa do sol é muito forte. E é bom que você, pelo menos uma vez por ano, faça a verificação, principalmente à medida que a idade chega. Como vocês viram, é proporcional à idade. Passou dos 30, o bicho já começa a pegar. Mas mesmo antes, tem alguns tipos que aparecem, mas aí já é mais raro, né?
Então, lição de moral daqui, meu, você tem que fazer os check-up, não tem jeito, né? Tem que ir lá fazer o exame de próstata, bota a musiquinha, faz do seu jeito, mas faz. Aqui um resumão, né, das principais características, né? Ó. O metabolismo anaeróbico, se você tira o oxigênio, ele continua, porque ele para de fazer fosforilação oxidativa para fazer glicólise, né? Suporta o estresse como ninguém, ele é resiliente. Característica interessante, eles têm uma estabilidade genética e epigenética, ou seja, são alterações tanto de gene quanto de estrutura cromossomal. As proteínas, né, do cromossomo. E eles escapam, velho, escapa dos controles de divisão, escapa do controle, eu não escrevi aqui, mas também da apoptose, né, da multiplicação e da morte celular, né, ele escapa dos controles da divisão celular e dos controles da apoptose. E escapa da senescência, não envelhece e ele sofre metástase, né? Ou seja, ele se espalha para viver outros tecidos, para viver em outros tecidos. Veja, isso é interessante porque ele está num tecido, num ambiente relacionado, cresceu com aquilo tudo em volta dele conhecido. E aí ele vai para um lugar completamente desconhecido e consegue proliferar nos mais diversos lugares completamente desconhecidos. Ele não é fraco, não. E é isso aí, pessoal.